aí, pessoal, nós estamos no Vida e Saúde. Hoje o tema especial sobre labirintite. Doutora Milena Tessari, otorrinolaringologista. Muitas perguntas, Milena. Nós vimos aqui que a maioria das perguntas está relacionada aí a zumbidos, a tonturas. Uma explanada rápida em tudo que nós falamos durante este programa? Sim. A mensagem que a gente quer passar é a seguinte. Primeira coisa, tem o sintoma, está com alguma dúvida, procure o médico otorrinolaringologista para fazer o diagnóstico. Evite usar remédio que, às vezes, muito como meu pai, minha tia. Então, vá no seu médico, faça um diagnóstico preciso, existem exames, né? A vida saudável, acho que é uma recomendação geral para todos, né? Atividade física regular, alimentação saudável. Controlar as doenças de base é muito importante, hipertensão, diabetes. E procurar um médico especializado nisso para fazer o diagnóstico correto. Quando a gente faz o diagnóstico, a gente acha a causa, a gente consegue tratar melhor e consegue trazer o benefício para o paciente para ele voltar a ter a vida normal e fazer as atividades do dia a dia com tranquilidade. A Maria das Dores Aguiar, de Piracicaba, São Paulo, ela diz assim: estou tomando um remédio chamado Labirin, já tem 2 anos. E o médico falou que eu tenho que tomar isso continuamente. Eu terei mesmo que tomar isso por toda a minha vida? Não tem jeito, né? Como eu falei, é difícil de responder essa pergunta sem conhecê-la, né? Mas cada caso é um caso. Existem pacientes, sim, que a gente tem que fazer um tratamento prolongado, não é o mais comum. Mas o que eu oriento, procura o seu médico, conversa com ele, que ele vai saber te orientar direitinho. Nós recebemos um e-mail da Claudemira Souza. Me chamo Claudemira, tenho 64 anos, sou de Caruaru, Pernambuco, tenho labirintite. Já fiz tratamento 6 meses e ainda sinto muita tontura quando me deito e quando me levanto. Por favor, me ajude. Eu não sei se é o caso dela, mas foi um tema que a gente não abordou aqui ainda. Tem uma causa, uma das mais comuns de labirintopatia, que pode estar relacionada ao caso dela, que a gente chama de vertigem postural paroxística benigna. Nossa, gente, olha que nome bonito. Difícil. Mas assim, é um tipo de labirintite, né, uma labirintopatia que está associada normalmente com os movimentos de deitar, levantar, virar a cabeça para um dos lados. E para ser diagnosticado é muito tranquilo, muito fácil, é muito fácil, vai no diagnóstico, vai no consultório, a gente vê a história do paciente, tem um exame bem rapidinho que a gente faz e é também de fácil tratamento. Eu estou falando nisso, eu não sei se é o caso específico da paciente, né? Mas é muito comum, é muito prevalente, o tratamento é um tratamento relativamente tranquilo de ser feito, bem fácil e a melhora é muito rápida e os pacientes ficam, às vezes, até desconfiados assim de tão bom que é uma manobra mesmo de movimento que a gente faz no consultório. Então é muito prevalente, a gente não tinha comentado isso ainda. É um nome grande que a gente apelida de VPPB para ficar mais fácil. E é bem tranquilo o tratamento, só que a gente precisa estar com o paciente frente a frente para fazer esse diagnóstico. Não tem mágica, minha gente, tem que procurar um médico. Uma última pergunta para nós nesse programa Vida e Saúde. Marlene Ribeiro Oliveira, Caraí, Minas Gerais. Meu filho tem dificuldade de andar, chega a cair. Ele teve um acidente e hoje em dia sofre desse mal. No acidente ele bateu com a cabeça, como se fosse uma labirintite. Fez vários exames já e todos não dão nada. Ele chega a se escorar nas coisas de tanta tontura que sente. Pode ser labirintite por causa deste acidente que teve? Será que existe um exame específico para descobrir que mal é este? O que eu posso fazer? Nesse caso, ele já tem uma lesão do sistema nervoso central, provavelmente, por ter batido a cabeça. A gente precisa ver essa parte. Aí a gente chama o nosso colega neurologista também para fazer avaliação. Se os exames otorrinolaringológicos estão dando normais, o que eu explico para os pacientes é o seguinte: não quer dizer que ele não tenha tontura, quer dizer que a causa não está no labirinto. Sim. Então a gente tem que procurar alguma outra causa. Aí teria que ver, por exemplo, às vezes ele teve uma lesão numa parte ali responsável do cérebro que está relacionada a receber essas informações do equilíbrio, e aí teria que ver as outras possibilidades de tratamento. Uma dúvida minha agora. Se eu tenho um acidente, existe uma possibilidade de tocar aquela área e destruí-la e não ter jeito? O que ocorre na pessoa, por exemplo, se aquilo for retirado? De trauma? Existe, pode acontecer. O que a gente vê, assim, se tiver algum trauma importante que chegue a inviabilizar a função de um labirinto,
o corpo humano é uma coisa muito interessante. O outro labirinto, ele vai tentar compensar. Se ficar totalmente sem o labirinto, é uma questão, é raro isso acontecer, provavelmente não vai ficar 100%, mas o corpo vai tentar reestabilizar com um labirinto que está funcionando. Mas provavelmente vai ter uma sequela, alguma coisa assim. É raro isso acontecer, mas sim, pode acontecer. A senhora disse logo no início que este equilíbrio está relacionado com um líquido que percorre ali por dentro. Esse líquido, ele pode se cristalizar? Na verdade, cristalizar não. O que acontece é que ele pode, a densidade dele ele pode ficar mais denso, mais fluido e pode aumentar essa pressão, que é uma das causas da doença de Meniere que a gente falou. E existe dentro desse líquido alguns microcálculos que a gente chama de otólitos, que eles se movem eles ajudam a mostrar para as células do ouvido para que lado que a gente está se movimentando. Quando acontece alguma alteração nesses pequenas pedrinhas mesmo, são chamadas de otólitos, que daí vai ocasionar aquilo que eu comentei de VPPB. Quer dizer que essa pedrinha está solta ali em um dos canais, que não era para ela estar solta, ela tem um lugarzinho específico ali para ela ficar. E aí existem algumas manobras, dependendo do local que a gente descobre que ela está, a gente faz essa manobra para colocá-la no lugar novamente. E os astronautas Essa que saem deste plano nosso aqui, né? Que estamos grudados pela lei da gravidade, eles vão para o espaço, a lei da gravidade. Como que fica tudo isso? Tem uma adaptação, readaptação quando voltam? Com certeza, da mesma forma que tem quando a gente entra num navio, ou, né, num barco e tal. Mas aí o que acontece? Ele perde o contato com o chão, ele não fica com a gravidade do jeito que está aqui. Mas a visão dele continua boa. Os labirintos continuam funcionando bem e aí o cérebro vai se reorganizar. Às vezes tem um tempo maior ou menor, eles têm todo um treinamento antes de pressurização, tudo, mas o organismo ele vai se adaptar para conseguir aquelas informações. O labirinto vai estar tranquilo, seria mais a parte proprioceptiva que estaria alterada. Tivemos aqui uma aula com a doutora Milena Tessari, otorrinolaringologista, realmente me senti num consultório, né? Muito que Deus obrigada. abençoe a senhora, muito obrigado pela sua participação aqui no Vida e Saúde. Deixe seus contatos aí do seu consultório, como você atua. Se alguém aí de casa quiser te procurar, como que faz? Bom, eu já passei os meus contatos, eu atuo na clínica Respirare, em Campinas, que fica no bairro Guanabara, é de fácil acesso. A gente tem todo o aparato ali para fazer diagnóstico, tratamento dessas labirintopatias e fazer tudo que a gente precisa para diagnóstico e tratamento das labirintopatias e de todas as outras doenças otorrinolaringológicas a gente tem na clínica. Então, chama a clínica Respirare, em Campinas, no bairro Guanabara. O telefone está sendo mostrado para o povo aí de casa. O DDD é 19. Anota aí, pessoal, 3232-1933. E só, padre, para lembrar que na nossa clínica a gente tem uma equipe que conta com 6 otorrinolaringologistas, mais as fonoaudiólogas, e as fonoaudiólogas também são fundamentais nessa questão da labirintopatia para tratamentos, para ajudar a gente nos exames, no diagnóstico e no tratamento. Muito obrigado, doutora Milena. Muito Deus te abençoe o seu trabalho, ajudando aí todo o povo de Deus, a população em geral, tá bom? Muito obrigada, um prazer. Me dá licença agora que eu vou rezar com o povo aí de casa. Vida e saúde também neste momento em espiritualidade. Nós vamos agora quero colocar as intenções de todos vocês que ligaram para nós hoje no nosso telefone, confiando nas nossas preces, que a sua oração, a sua prece, todos esses sintomas de labirintite, tonturas, vertigens, você possa também pedir auxílio do céu. Um bom pensamento, como nós podemos explanar hoje, muitas pessoas sofrendo de labirintite emocional, uma boa oração, um bom pensamento, agregar-se de pessoas, situações e lugares onde a paz possa reinar no seu coração. E nós contamos com a intercessão da Mãe de Jesus, com a intercessão dos santos e anjos, e vou colocar as suas preces. São Peregrino, que está aqui a sua imagem diante de mim e diante de você. Que você possa agora também se colocar na presença de Deus. Coloco com muita fé, gratidão e respeito a sua pessoa, pessoas do Brasil inteiro que fizeram contato conosco, confiando nesta programação. Coloco a vida da doutora Milena Tessari, otorrinolaringologista, que com muito carinho, muito amor, pôde esclarecer todo o povo aí do nosso imenso Brasil e mundo. Que Deus possa abençoar você, meu irmão e minha irmã, procurando também a medicina, os médicos, especialistas, para ter uma saúde equilibrada, psíquica, mental e espiritual. Que o Deus da paz e da luz te abençoe, o Pai, o Filho
e o Espírito Santo. Amém.